O papo é sério. Esses dias eu vi uma foto de um clube com a elite alemã no centro de Berlim, tomando banho de piscina no sol, isso em 1940. Enquanto essa elite gozava da vida como se nada tivesse acontecendo, às 6 horas dali existia um campo de concentração, o campo de Auschwitz, e trens se dirigindo para lá com pessoas saindo da Alemanha, indo para a Polônia para serem prisioneiras nesse campo e futuramente exterminadas. Mas essa elite estava na piscina, estava curtindo a vida, porque não afetava essas políticas que o nazismo estava empregando no país. É importante a gente se dar conta que o nazismo não começa do jeito que a gente conhece logo que Hitler assumiu o poder. Quando ele assumiu em 1933, ele foi galgando, né, com medidas que a princípio não era de um tirano, de um monstro. Ele foi contando mentiras, ele foi disseminando ódio, até que a população realmente sentisse uma aversão ao povo judeu, aos comunistas. Essa perseguição, na verdade, ela demorou muito para acontecer, muito mesmo. Só em 1939, depois de um assassinato que acontece em Paris, de um judeu ter matado um alemão, é que são dadas as primeiras ordens de perseguição mesmo dos judeus. Mas Hitler se manteve no poder desde 1933. E a perseguição mesmo, aquilo que a gente vê, aquelas cenas horríveis, é a partir de 39 com mais força. Mas antes disso já vinha a segregação, né? A identificação de quem são os judeus, a identificação, né, de quem não é da raça ariana, quem não é o alemão ideal dentro do estereótipo criado por eles. E enquanto isso, Goebbels ia fazendo a propaganda, ia levando para a mente das pessoas quem era o inimigo, e a superioridade que existia no povo alemão e tal. Então, tudo isso foi sendo plantado com bastante tempo. O mesmo aconteceu uma década antes com o fascismo na Itália. Mussolini não entrou no poder e já virou fascismo, né? E de repente já tinham as forças ali oprimindo a população. Não, ele entrou com um discurso populista, falando do povo trabalhador, de benefícios para o povo trabalhador, mas também colocando muito medo na população, falando dos comunistas, falando dos socialistas. Todo o discurso dele cresce e a população vai permitindo as loucuras dele, né, gradativamente. Isso vai ocorrendo a partir de um medo que a população acaba tendo de um comunismo. A partir do ponto que o idolatrado, o mito, aquela figura que é toda poderosa, ele incita, ele coloca o ódio, ele cria a separação, ele identifica quem são os inimigos. Ele não precisa fazer nada, ele não precisa pegar em arma, ele não precisa matar ninguém. Ele já plantou, a própria população já começa a se matar. E foi assim o fascismo. As pessoas começaram a ser assassinadas na rua por civis. Pessoas que eram identificados como simpatizantes do comunismo ou do socialismo eram assassinados por civis. E muita morte, muita morte. As pessoas, até que o governo começasse a perseguir de fato esses grupos,
a própria população já estava se matando. No nazismo, né, uma década depois, quando a propaganda é colocada, o mesmo ocorre. Até que a SS, essa milícia que Hitler legalizou, né, a milícia de Hitler, até que ela começasse a matar e prender e levar, né, para os campos de concentração, a população já estava quebrando, depredando as lojas dos judeus, já estava assassinando judeus na rua, a coisa já estava acontecendo. Tudo isso por conta de um discurso construído. Hitler mesmo não saiu matando as pessoas. Hitler esteve sempre escoltado, sempre no seu conforto. A base nazista é a política antissemita, ultranacionalista e antimarxista. Essa é a base do nazismo. Então, o que eu quero trazer aqui é que não é imediato que a coisa acontece. A coisa vai sendo escalonada. Né? Ao longo de 12 anos que o nazismo existiu, a coisa só veio se desmanchar na Segunda Guerra Mundial depois de muito tempo. Depois de a população da Alemanha acreditar que sim, deveria ser o país soberano, deveria invadir os outros países. Tão forte foi a lavagem cerebral. O slogan nazista era Alemanha acima de todos. Tinha toda essa roupagem, né, de pessoas mais ligadas a Deus, pessoas com princípios, pessoas com moral, pessoas com valores. E isso foi sendo colocado a ponto de o outro ser menor, não ser de Deus. E aí, se não é de Deus, é do diabo. Então, se é do diabo, vale combater aquilo que é do diabo. E aí foi gerando uma cólera nas pessoas a ponto delas olharem os judeus como entidades malignas e estava liberado destruir, porque era uma missão de Deus destruir o mal. Então, em 1932, quando ele já está prestes a assumir, né, o seu lugar ali de chanceler da Alemanha, ele já tem 230 assentos no parlamento. Já é o maior partido da Alemanha. Isso em 4 anos. Então, é importante a gente se dar conta que em 4 anos, o que aconteceu com o Congresso e o bolsonarismo no país? A mesma linguagem idêntica. A gente vê um Congresso com muitos bolsonaristas e um Senado praticamente todo bolsonarista. Então, a história vem sendo reescrita exatamente igual, inclusive com as mesmas pautas, inclusive com os mesmos slogans, idêntico. Eu vou trazer os pontos de alarme que indicam o fascismo, e isso a gente pode encontrar no Museu do Holocausto, em Berlim. 14 pontos que indicam o nascimento do fascismo. E eu vou compartilhar isso com vocês e depois vou compartilhar para gente se dar conta, para que a história não se repita. Mas a história está sendo repetida de uma forma idêntica. Por exemplo, quando a gente teve o golpe militar em 64, qual era a desculpa dos militares para entrar no poder? Que ia ser provisório, iam entrar no poder só para proteger a pátria. Porque o que estava acontecendo segundo eles? Existia a possibilidade de um golpe comunista no Brasil. Certo? E aí eles entraram no poder e ficaram aí todos esses anos, 21 anos no poder. O AI-5 não foi no momento que eles entraram no poder. Eles iam ficar no máximo 1 ano ali, eles só iam resolver a história e pronto. Foram 21 anos. AI-5 só veio 4 anos depois. Não foi de imediato que vem o AI-5.
né, que tem perseguição, que tem tortura, tortura de mulheres grávidas, tortura de criança, desaparecimento de repórteres, de artistas, exílio. Essas coisas não foi da noite para o dia. Isso vem sendo construído a ponto de um filho entregar o pai, a ponto de um pai entregar um filho como conspiradores. Estão indo contra o regime. Então, é esse o nível de lavagem cerebral. Tamanho é o discurso do ódio, né? Então, o que eu vou estar trazendo para vocês são esses dois documentos, e o que eu quero deixar aqui bem claro é que eles não foram construídos a partir do olhar do que a gente está vendo hoje. Um outro detalhe que eu achei bem interessante estudando essa questão, né, do criar um inimigo e aí combater todos os outros que possivelmente estejam alinhados a esse inimigo, aconteceu mesmo. No final de tudo, o apelo do Collor era que se o Lula ganhasse, iam entrar na sua casa, iam levar suas coisas, porque ia virar comunista. Esse era o papo. O que aconteceu? O PT esteve no poder durante 13 anos. Ninguém entrou na casa de ninguém. Todas essas ideias que a gente vê hoje, né, sendo levantadas, elas são bem antigas. E existe uma cartilha que vem sendo seguida, eu não sei se de propósito ou se é uma coincidência, uma estranha coincidência. Então eu vou começar aqui a ler para vocês. Então o primeiro ponto que indica o nascimento do fascismo numa nação é o ultranacionalismo. É a exaltação nacionalista, esse patriotismo exacerbado. Mas também, dentro dessa estratégia, existe uma construção de um inimigo a partir desse patriotismo, que é a utilização de símbolos nacionais para que identifique aqueles que amam a pátria. E aí, quem não utiliza esses símbolos não são patriotas. E se não são patriotas, são contra a nação, são inimigos da nação. Então já começa assim a divisão das pessoas. É sutil, mas é o começo da cisão que acontece na população. E aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito fácil. Por exemplo, um dos símbolos nacionais mais fortes que a gente sempre teve foi a camiseta da seleção brasileira, já que a paixão nacional era o futebol e a camiseta da seleção brasileira é um símbolo da paixão nacional. Então a extrema-direita se apropriou desse símbolo. Outro símbolo é o hino nacional. Então, utiliza-se um símbolo que era da nação como um todo, só que é apropriado por essa ideia, e aí todos que não vão usar esse símbolo porque vão ser confundidos com aquela ideia e não compactua com aquela ideia, então, por não usar esse símbolo, é visto como alguém que é inimigo da nação. O segundo ponto é o desdém aos direitos humanos. Então, há uma ideia supremacista, há uma ideia de pessoas superiores, pessoas com valores, pessoas com moral, e essas pessoas, obviamente, são aquelas que defendem a pátria, são aquelas que são patriotas, que carregam os símbolos da nação, e todo o resto é bandido, é vagabundo, é inimigo da nação. E aí, então, toda truculência para com eles, tudo bem. Mesmo eu com os valores cristãos e tudo mais, já vale mais eu defender o patriotismo do que defender as lições do Evangelho.
E eu posso, inclusive, usar o evangelho para defender as atrocidades contra o ser humano. E aí, toda tentativa de dar direito ao ser humano, independente de qual seja a sua ideologia política, ela é suprimida. Porque se eu for dar direito a todos, aqueles que são inimigos da nação, não são patriotas, eles vão ter direitos. E aí é ruim para a minha dominação. Então esse é o segundo ponto. É o desdém aos direitos humanos. O terceiro ponto é a identificação do inimigo como causa unificadora. Então, qual é o inimigo de novo? É o socialismo, é o comunismo. E aqui, no nosso contexto, tem nome. É PT. É Lula. Mesmo o PT não sendo, de fato, não sendo comunista, e Lula não sendo mesmo comunista, e se a gente for aqui se debruçar sobre Marx e Engels, a gente vai ver que está muito longe disso. Mas cria-se, então, o inimigo, identifica-se o inimigo, e aí todo mundo que é nacionalista, que é patriota, é contra esse inimigo. O quarto ponto é a supremacia militar, a exaltação à arma, a exaltação ao herói, a exaltação à guerra, porque é construída uma narrativa de que estamos em guerra, de que precisa combater um inimigo. Elimina essa condição relaxada da sociedade. A gente entra numa tensão coletiva. Não existe a guerra, mas existe uma guerra. E isso é algo que se repete, não é algo novo. Isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na Itália, isso aconteceu no período militar, do golpe militar de 64. A mesma coisa, e está acontecendo de novo. O quinto ponto é o sexismo desenfreado. Eu nem preciso falar, não preciso trazer de novo as palavras de Bolsonaro. Mas isso não é de Bolsonaro. Isso também é de Hitler. Isso também é de Mussolini. Isso também é de generais do período militar. Essa mesma mentalidade, o homem bronco, o homem destemido, o homem que enfrenta o Estado, o homem que enfrenta o status quo, o homem que enfrenta o sistema, que é perseguido pelo sistema, o homem que é forte, o homem que não arrega, o homem que... Essa ideia do homem herói. E a mulher é aquela que tem que estar servindo. O sexto ponto é o controle da mídia de massa. Isso foi muito forte com Goebbels, isso foi muito forte na Itália de Mussolini. Mussolini tinha um jornal, ele escrevia, ele determinava e logo ele fechou todos os jornais de oposição. E o mesmo aconteceu com Hitler e a expansão do nazismo. Aqui, Bolsonaro está só há 4 anos no poder, e que seja mesmo só isso. Mas já houve várias interferências. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente teve a censura de Marighella, por exemplo. Mas existiram várias censuras. E abriu-se espaço para uma mídia comprada que simplesmente faz propaganda do governo maravilhoso dele. Então a gente tem Record, a gente tem SBT, a gente tem a Jovem Pan, que se tornou uma totalmente bolsonarista, que inventa histórias absurdas. E aí a gente tem Brasil Paralelo, a gente tem várias mídias paralelas acontecendo e construindo, e hoje a gente tem o advento das redes sociais e esses canais que são secretos, né? Os grupos de WhatsApp, o Telegram, essas coisas onde eles são livres para falar as bobagens que quiserem. E há o tempo todo a perseguição a repórteres, né? O distrato, a violência contra. E quando
diz que a esquerda quer controlar a mídia, na verdade é ter a possibilidade de, por exemplo, frear um comércio de criança entre pedófilos, né? Ter condições da gente ter um mínimo de controle de legalidade nesse campo tão obscuro que foi avançando e nenhum controle sobre isso. Então, controlar não é assumir uma condição ditatorial sobre os veículos de imprensa. O sétimo ponto é a obsessão pela segurança nacional, como se sempre o país estivesse em risco de uma invasão, como se essa nação impecável, superior, maravilhosa, fosse o foco do planeta todo. E por isso, de novo, esse endeusamento dos militares e das pessoas terem armas. E, na verdade, um povo com comida e boa educação não precisa estar armado. Mas cria-se uma tensão onde é melhor você estar armado, porque o inimigo está à sua volta e qualquer hora vai ser na sua casa que ele vai se instalar. E você precisa proteger sua família. O nono ponto é poder e direitos corporativos protegidos. Ou seja, os grandes vão estar sempre cuidados pelo governo. Os grandes nunca vão ter prejuízo. A gente viu isso na pandemia, né? Os milionários ficaram mais ricos ainda, né? As grandes multinacionais só se enriqueceram durante a pandemia. E a gente vê que o discurso hoje criado é que o agro, e não se fala em combater a fome. Como se o agro combatesse a fome. E a gente já viu que não é isso. A gente tem 31 milhões de seres humanos passando fome no nosso país. E o agro teve recordes em produção de alimento nesses 4 anos. Então, esse é mais um ponto, e aí todo mundo, qualquer um que fale contra o agro, está indo contra o país, contra o que sustenta o país. Então, de novo, né, o patriotismo, de novo a ideia bélica, né, e proteger o grande. O 10º ponto é poder e direitos trabalhistas suprimidos. Então, toda aquela base da pirâmide que trabalha, que move o mercado, que inclusive dá condições dos grandes se enriquecerem, esses vão perdendo direito. Já não pode aposentar, o salário mínimo não acompanha a inflação, todos os direitos do trabalhador são suprimidos em detrimento de interesses das grandes corporações. O 11º ponto é o desdém aos intelectuais e às artes. E esse eu acho muito interessante porque começa lá em 2019, quando o Bolsonaro assume o poder, ele já quer tirar o patrono da educação do país, Paulo Freire, e ele fala de livros, que os livros têm muitas coisas escritas, né? Isso porque um povo que é inteligente, um povo que é instruído, questiona. Não serve como gado. Então há essa necessidade de diminuir a intelectualidade. E a arte passa a ser um agente que educa, um agente que questiona, então também vai ser suprimido. O 12º ponto é a obsessão por crimes e punição. Vocês já ouviram o lema bandido bom é bandido morto. E de repente todo mundo vira bandido, e de repente a polícia pode atirar para matar, pode mirar na cabecinha, e a ideia de mais presídios, né, do que escolas, de sentenças mais severas, de maioridade penal, né, que 16 anos já seja punido como um adulto.
Ideias como pena de morte ressurgem. Fez algum mal, tem que se dar mal. Não é recuperar aquela pessoa para reingressar na sociedade. Não. É punir. É se dar mal. Essa é a mentalidade. O 13º ponto e penúltimo ponto é o nepotismo e a corrupção nas instâncias mais altas da política. E aí nem precisa falar, né? Trocas de delegados, trocas de superintendentes para proteger a família, um monte de primo, ex-esposa, tio, filho, um monte de gente, cada um ocupando um cargo ali, entrando, né, na beira, como Roberto Jefferson empregou o filho do amigo, né, o Eduardo Bolsonaro, um menino de 18 anos já ganhando 9.900 para fazer o quê? Ninguém sabe, né? E assim esse é um dos aspectos do fascismo. E o último ponto, o 14º, é as eleições fraudulentas. E agora que a gente tem um sistema que é de difícil violação, existe então uma tentativa de desmerecer a legitimidade dos resultados das eleições. Então, o aspecto fraudulento aqui é justamente esse: levantar que existe fraude nas eleições se o resultado não for favorável ao desejo desse governo. Então, se você acha que tudo isso é só coincidência, há uma construção de um projeto de poder e os passos estão fielmente sendo seguidos. Em prantos, ela tenta se despedir da amiga judia, que agora agarrada por guardas é encaminhada a um trem que a levará a um campo de concentração. Eileen gritava: "Se eu soubesse que terminaria assim, eu não teria apoiado o líder." E Sarah, sendo puxada pelos guardas, responde: "Você foi avisada desde o início."